Olá, mais um programa Fórmula Nerd entrando no ar. E hoje eu recebo o cineasta Iberê Pereira, logo depois da nossa vinheta. Bem-vindo ao Fórmula Nerd. E hoje aqui com Iberê Pereira, pela segunda vez, porque gravamos o programa, só que deu um piripaque na filmadora e estamos aqui regravando nossa entrevista. Mas é um prazer muito grande estar aqui. Quando a gente conversa daquilo que a gente gosta, a gente está sempre disponível. Gente, é o seguinte, a gente está aqui sem a máscara porque nós estamos vacinados, estamos aqui com uma certa distância e mesmo assim vamos tomar cuidado porque o negócio está feio, então todo mundo fica bem esperto com isso. Berê, em que momento da sua vida você decidiu viver de cinema? Olha, viver de cinema é uma palavra bem difícil, porque foi um tempo muito grande, um período muito grande da vida que eu fiquei estudando, pensando o que eu ia fazer. Mas, vamos dizer assim, eu sou um cara aficionado por cinema, como 90% das pessoas que estão assistindo aí. E quando eu falo cinema, eu falo produções em geral. Eu falo curtas-metragens, longas-metragens, e aí a gente engloba também séries. Então eu sou um cara aficionado por isso. Eu fico o tempo todo assistindo, porque isso é uma coisa que engloba muita coisa, engloba todas as artes que a gente pode imaginar. Eu sempre falo que o cinema, ele é a sétima arte porque ele engloba as outras 6. Você coloca música, você coloca arte, você coloca cor, você coloca um monte de coisa e junta isso vira o cinema. Então, quando eu decidi entrar nesse mundo, eu falei assim, bom, eu vou escrever um filme, eu vou escrever alguma coisa, vou escrever um curta-metragem. E aí eu chamei uma diretora, queridíssima diretora, para poder dirigir esse curta-metragem. E ela veio, a gente juntou a equipe, a gente juntou atores, a gente juntou a equipe técnica, e ela veio com o método dela de direção. Só que eu sou meio mala e eu fiquei dando pitaco, né, o tempo todo. Mas aí ela carinhosamente, ela me sugeriu uma coisa, mas muito carinhosamente, ela me sugeriu uma coisa que eu achei, faz sentido. Ela falou assim, por que você não dirige o filme? Porque o filme está inteiro na sua cabeça. Eu falei assim, não, eu não tenho ideia de como faz isso, eu não tenho as técnicas, eu não sei, porque eu sei a dificuldade que é em dirigir um filme. Eu não tenho as técnicas. Ela falou, estuda rapidinho, faz alguma coisa, dá uma leitura, estuda planos, esse tipo de coisa, para você tentar fazer pelo menos esse primeiro, aí depois os outros você faz com mais complexidade. Eu falei, tá bom. Então eu embarquei nessa. A mesma equipe, a galera toda lá, e fizemos esse filme. Não ficou bom, não ficou bom mesmo, mas saiu um filme. E é o primeiro filme que eu falo assim, eu tenho orgulho por ter feito esse primeiro filme. Tudo no peito e na raça. O Wendel, você sabe como que é aqui a nossa turma, né, as pessoas, os diretores, os produtores, como que é essa turma? De tão apaixonados que nós somos por isso, às vezes a gente faz sem ganhar nada. E por que disso? Porque a gente quer produzir, a gente quer fazer. Ainda mais nesse momento que eu estava no começo da carreira, eu falei assim, vou tentar. Às vezes a gente fica no negativo, a gente tira do bolso para poder fazer, mas é para ter arte. Ok. Aí eu fiz esse primeiro filme e falei, nossa, isso é muito legal. Aí eu comecei a estudar. Eu fiz curso de direção de fotografia, eu fiz curso de roteiro, eu fiz curso de direção em si, eu fiz curso de produção, eu fiz até Pronatec de produção. Eu fiz um monte de coisa. Eu falei assim, bom, agora eu acho que eu já posso começar a pensar em produzir. Aí eu comecei a produzir uma coisinha daqui, uma coisinha dali, me aventurei a fazer um longa que não deu muito certo, tentei fazer outras coisas, aí conseguimos. Aí, um belo momento, gente, eu sou formado em Química, então era esse meu ganha-pão, eu trabalhava numa indústria química. E num determinado momento, eu falei assim, cara, eu acho que chegou a hora.
comprei um drone, estudei também sobre imagens aéreas, esse tipo de coisa. Nada de cristal. Nada de cristal. Eu sou ficcionado por cristais também. São as coisas da vida. Então eu comprei um drone, aprendi a fazer imagens aéreas. Aí eu falei assim, agora é a hora. E aliás, além da formação em química, eu também sou formado em publicidade. Eu sou bacharel em publicidade. E eu comecei a pensar assim, bom, agora eu vou juntar as coisas que eu aprendi na faculdade de publicidade, nos cursos que eu aprendi por fora, e vou tentar montar minha própria produtora. E esse é o momento que a gente fala assim, bom, agora aquelas coisas que a gente gostava de fazer, fazia por hobby, fazia por amor, agora virou profissão. Então esse é o momento da gente começar a cobrar, começar a profissionalizar mais ainda, para que a gente possa viver disso. E a gente sabe que se tem uma coisa que é difícil, é conseguir viver disso. Mas de qualquer forma, você era um químico, você sabia que a sua empresa ia mudar de estado, então você teve um bom tempo para poder se planejar, para ver se gostaria de ir para esse outro estado com a empresa, ou procurar outro emprego nessa sua área, mas você falou, não, vou querer trabalhar na área de cinema. Vendeu alguns bens que você tinha para poder comprar os equipamentos, fazer alguns cursos, alugar o salão, onde surgiria a Odin Filmes. Exatamente isso, exatamente. A empresa que eu trabalhava, ela deu essa opção para nós realmente, de irmos para outra unidade, de irmos para outro estado, no caso, ou tinha até uma unidade e aqui próximo, perto de Aparecida. Mas próximo entre aspas, né? Eu teria que mudar para lá, eu teria que mudar tudo para lá. Então não é uma facilidade muito grande você deslocar toda essa vida para lá. E eu falei assim, acho que está na hora. Acho que está na hora de buscar mais aquilo que eu quero, de buscar o meu sonho, de buscar aquilo que eu acho que eu sei fazer além da química, de trabalhar com isso. Eu acho que está na hora. Aí foi esse momento que eu falei assim, bom, vou abandonar essa área da química, vou investir. E vocês sabem, gente, vocês sabem como que é caro equipamento de cinema. É muito caro, é muito caro. Ainda mais hoje em dia, né? Quando eu comprei não estava tão absurdo quanto hoje, mas hoje em dia, com dólar nas alturas, e todo equipamento é cotado em dólar. Então, os equipamentos são muito caros. E eu falei, bom, vou investir. Vendi algumas coisas, vendi veículo, peguei o acerto da empresa, que foi um acerto bom, juntei com sócios, e aí a gente conseguiu montar o escritório. Os equipamentos, computador, tudo foi comprado nesse momento. Então, é um investimento, você tem que investir, você tem que falar assim, eu quero, eu vou fazer, eu vou tentar, eu vou buscar. Assim você consegue, porque se você ficar mais ou menos assim, não sei. E durante esse período que você até falou, foi um período para eu juntar, estudar mais ainda, buscar informações, buscar o que eu precisava fazer para ter uma produtora, quais são os equipamentos, qual é o pessoal necessário para ter uma produtora. Isso foi bom para mim, porque eles avisaram para a gente que ia fechar a unidade um ano antes. Então durante esse um ano eu consegui me programar. E o bacana é que você veio com essa estrutura dentro da Odin e foi conseguindo pegar a fatia do mercado. Então começou a produzir, a prestação de serviços, tudo ia bem, com um crescimento constante. Aí de repente estourou a pandemia. Covid-19 chegou. Qual foi o impacto para você? A gente estrutura para tudo na vida, menos para uma pandemia, né? A gente nunca pensa que vai ter uma pandemia. A gente realmente estava estruturado, estava conseguindo publicidade, porque eu sou formado em publicidade também, então eu tenho essa linguagem publicitária, estava fazendo várias publicidades, estava fazendo várias produções, dando curso também relacionado à atuação, porque além de eu estar no mercado, tem o meu sócio também, que ele também é ator profissional, com DRT. Então a gente dava curso de atuação e a gente produzia vários curtas-metragens. Isso a gente estava conseguindo um estouro, a gente estava indo de vento em popa, estava muito legal. Aí veio a pandemia, a gente falou assim, tá, e agora? Os contratos caíram, as publicidades foram todas deixadas de lado, as produções, os cursos foram todos deixados de lado. Aí a gente falou assim, chegou o momento que a gente precisa se reinventar. A primeira coisa que a gente fez foi desistir do local nosso.
desisti do nosso estúdio, da nossa ilha de edição, cada um vai trabalhar na sua casa, porque o aluguel lá era muito caro, era necessário, só que era muito caro. Aí a gente tinha internet, tinha energia, tinha várias coisas, um gasto muito grande. Então eu falei, bom, esses gastos a gente já tem no dia a dia, então vamos para cada um para sua casa. E a gente continuou trabalhando da nossa casa, só que, vamos dizer, se a gente tinha 100, a gente caiu para 15. Tudo que a gente tinha foi diminuindo, então a gente teve que reinventar. A gente teve que começar a aprender outras estratégias, começando a dar curso online, começando a buscar live de cantores, live de produções teatrais. Então a gente se reinventou. Só que a gente ainda está muito baqueado. A gente está dependendo agora de editais, a gente está dependendo de projetos, mas eu tenho esperança de que vai dar uma reviravolta, vai dar uma mudança muito grande no mundo, a gente vai ter que readaptar as nossas formas de trabalho, mas a gente vai conseguir depois dessa pandemia melhorar bastante. Mas aquilo que o Doc Simons falava, que se você quer ganhar dinheiro, não faça curta-metragem. Concorda com isso? É pesado, isso é realmente pesado. Bom, a gente sabe que existem 3 tipos de produções. Um tipo de produção que é voltado para festival, um tipo de produção que é voltado para comercial e um tipo de produção que é voltado para o mercado autoral. O mercado autoral, ele não é um mercado que vai te dar retorno financeiro. É um mercado que você vai conseguir fazer um produto que você queira fazer. Você tem direito de fazer esse produto, óbvio. É autoral, cara. Se você juntar uma galera que quer fazer com você, faça. O mercado autoral é muito legal. E muitas coisas geniais surgem do mercado autoral. Só que isso não dá dinheiro. O mercado de festivais, que uma grande parcela das produções nacionais são feitas para esse mercado de festivais, é um tipo de filme que tem a linguagem do festival. Não é uma linguagem que vai atrair grandes públicos, só que é uma linguagem que, se você tem uma qualidade técnica e você consegue expressar essa qualidade técnica nas lentes da câmera, você vai ser reconhecido. Mas nem sempre reconhecimento reverte em dinheiro para você poder manter sua vida, você pagar suas contas, você ter a sua empresa. E nesse mercado de festivais está o mercado dos curtas-metragens. Curta-metragem, se tem uma coisa que é raro, é você conseguir vender esse curta-metragem. Você conseguir vender para uma empresa tipo Canal Brasil ou tipo Canal Curta. É muito difícil você conseguir vender. E mesmo assim, quando você consegue vender, o dinheiro que você gastou é maior do que o dinheiro que você vendeu. Então, eu concordo com ele. A grande vantagem, aliás, existem 2 vantagens em você produzir um curta-metragem. A primeira é conhecimento. Você adquire muito conhecimento, você adquire jogo de cintura, você consegue juntar com equipe pequena, fazer aquilo que as pessoas não imaginariam que você vai conseguir fazer e expressar toda uma história em 15 minutos. Você consegue adquirir um grande conhecimento fazendo curta-metragem. A outra grande vantagem é, além do conhecimento, é o reconhecimento. Se você produz algo muito bom, se você produz algo que deixa os olhos de alguém brilhar, você tem o reconhecimento pelo seu trabalho. E esse reconhecimento pelo seu trabalho vai abrir portas. Ele vai abrir portas para você conseguir um patrocínio futuro, ele vai abrir portas para você conseguir um edital futuro. Então, essas são as 2 grandes vantagens do curta-metragem. Porém, financeiramente, por mais que você consiga ganhar um festival de cinema, Wendel, você, nesse festival, não vai te dar um retorno financeiro. Você vai ganhar lá 2, 3 mil reais. Mas um curta-metragem, a gente estava até discutindo, um curta-metragem tem um custo muito maior do que esse. Muito maior do que esse. Porque as pessoas que trabalham com você, elas têm direito a salário. As pessoas têm direito a comer um lanche no set. Então, isso tudo vai muito dinheiro, gente. Vai muito dinheiro. Vocês pensam assim, só um lanche, só um almoço. Mas imagina você dar um almoço para 30 pessoas. E esse é o número médio de pessoas no set. Então, não é fácil. Agora, quando você fala de um longa-metragem comercial, já é uma linguagem completamente diferente. Você vai fazer uma linguagem para o grande público. Algo que o público queira assistir e vá lotar cinema. Que vá lotar uma sala de cinema. Ou que você consiga vender para uma empresa de streaming.
porque eles também compram coisas comerciais. Um grande exemplo disso no Brasil são as comédias. As comédias, elas lotam salas de cinema. O grande, imortal Paulo Gustavo, que produziu inúmeras comédias maravilhosas, ele conseguiu lotar a sala de cinema, mas pela genialidade dele, ele conseguiu fazer algo comercial que encantasse as pessoas. É um ponto difícil no mundo do Brasil, porque ainda existe o preconceito contra a produção nacional. Tem gente que fala, não gosto de produção nacional porque ainda não viu as grandes produções nacionais, mas é difícil você conseguir fazer dinheiro produzindo no Brasil, mesmo que seja um longa-metragem comercial. Você acha que a união entre os diretores e produtores no Brasil? Existe uma desunião. Existe uma desunião. Eu acho que esse é o ponto contrário. A gente sempre fala, né? Tem gente que quer ter um sol só para ele. Tem várias pessoas que querem ter... 30 pessoas querem ter 30 sóis, mas não, gente. É um sol só. E esse sol, ele tá aí, ele nasceu e ele ilumina todo mundo. O sol nasceu para todos, aquela clássica, né? Gente, é o seguinte. A gente fala daquele quadrinho que tem dois burrinhos, um tentando puxar para lá, um tentando puxar para cá, cada um tentando pegar o seu montinho de mato. Mas se os dois burrinhos forem para um lado, os dois burrinhos forem para o outro lado, juntos, eles conseguem comer esse capim, esse feno deles. Então, gente, é o seguinte, juntar forças não significa dividir, significa somar. Então, quando eu junto com o Endel, quando eu junto com o Álvaro, quando eu junto com outros diretores, outros produtores, a gente está somando. Então, todo mundo consegue trabalhar junto. E só que tem muita gente que quer trabalhar e quer garantir o dele e não está nem aí para os outros. A gente não está passando o chapéu, a gente não está pedindo, implorando, mas quando a gente junta forças, o trabalho fica muito mais produtivo, fica muito melhor. Muito ego para pouco dinheiro? Eu acho que essa é a grande questão, né? Eu adoro fazer essa piadinha idiota, mas tem a pessoa lá que foi fazer uma oração, se não puder fazer com que eu seja bonito, faça com que todos os meus amigos fiquem feios. Então, essa é a grande coisa. Tem gente que às vezes se preocupa mais com a derrota dos outros do que com a própria vitória. Se você juntasse e tirasse o ego de todo mundo e conseguisse somar, você conseguiria várias pessoas fazendo várias coisas maravilhosas aqui no Brasil. O grande problema é que todo mundo quer o sol só para ele. E você produziu um piloto, né, para uma série de TV que você me convidou para estar assistindo o primeiro episódio. Que pé que tá? Porque eu achei genial a pegada. Obrigado por começar, muito obrigado. Esse piloto foi feito de modo 100% independente. Eu fiz com pessoas fantásticas, com atores fantásticos, com equipe técnica fantástica, com gente de muita qualidade, muita qualidade. Só que aquele negócio, quando você vai produzir algo grande, algo que seja uma série, algo que seja uma série, igual nesse caso é uma série de 8 episódios de 50 minutos cada um, você precisa de tempo. E precisa de dinheiro, precisa de estrutura, precisa de equipe. Então, quando você vai fazer algo assim, você realmente precisa de um apoio financeiro. Você precisa de vamos dizer, de um projeto, você precisa de um apoio financeiro do Estado ou de uma grande empresa que entenda o seu potencial. Esse produto ele foi feito, Reality Show 365. A gente finalizou esse produto, esse piloto. Ele está até disponível no YouTube, quem quiser dar uma olhadinha. Reality Show 365. Só que a gente fez o piloto. Então, agora a gente mandou pra... Eu sempre falo no plural, eu falo a gente, porque eu nunca tô sozinho. Não adianta eu pensar que eu vou fazer alguma coisa sozinho, que eu nunca tô sozinho. Então, o produtor, o meu sócio, as pessoas que estão por trás disso, elas se unem e trabalham para conseguir alguma coisa. Então, nós mandamos para editais, estamos esperando a resposta, estamos torcendo para uma resposta positiva. Se ela vier a calhar, a gente vai fazer um produto bem legal, porque se aquilo a gente fez sem dinheiro nenhum, imagina quando a gente tiver algum apoio, algum fundo para a gente poder trabalhar. O Pedrão participou do filme, né? Maravilhoso, pessoa maravilhosa, uma alma fantástica, um cara que é profissional no máximo, assim.
É uma delícia quando você é diretor e você conversa com o ator e você pede aquela emoção, o ator te dá assim, ó. É uma delícia, cara, é uma delícia. Porque eu sempre falo, o diretor, ele tá ali só conduzindo, só falando mais ou menos como que é o esquema. Mas quem tem um personagem é o ator, cara. Quem monta o personagem, quem constrói as camadas do personagem é o ator. E o Pedro, ele é um cara assim que é pronto. Você chega pra ele, você explica o personagem, ele vivencia, ele estuda aquele personagem, ele já te entrega um personagem cheio de camadas, um personagem pronto. O cara é fantástico. E você sabe que o filho dele está seguindo o mesmo caminho, né? É um menino, olha, é sensacional também. E ele tem um grande exemplo em casa, né? Então, se você tem a quem seguir, se você tem a quem se espelhar, ele tem um grande exemplo. Então... Pedrão, paga um churrasco pra gente, cara. Pode pagar. Você já foi contemplado com alguma lei Rouanet, PROAC? Não, ainda não. A minha empresa... No CNPJ, ela fez 2 anos agora. E ela fez 2 anos em plena pandemia. Então, a gente sabe como estão as leis do audiovisual, como que tá... Eu não quero falar de política aqui, mas a gente sabe como está tudo atrasado, como está tudo atrapalhado no Brasil com relação à cultura. Mas a gente tem esperança de conseguir... Porque os projetos que a gente tem feito são projetos muito bons. Não é porque eu fiz o projeto ou porque a minha equipe fez o projeto, mas são projetos muito bons. A gente alinhou tudo, a gente fez tudo bonitinho, tintim por tintim. Eu tenho certeza que agora, principalmente quando virar agora para o ano de 2022, a gente tem a certeza que vai começar a abrir mais esse mercado. Mas você deve ter algum projeto nas mangas, né? Conta pra gente. A gente sempre tem coisas, né? A gente sempre tem projetos que a gente está buscando, a gente está tentando... tem algumas coisas em outros estados. Eu estou indo Santa Catarina, tem alguns projetos lá que está em andamento. Na lei do PROAC, a minha equipe, a gente mandou 4 projetos, cada um assim mandou um projeto diferente. Então a gente tem algumas coisas que a gente está tentando e a gente vai conseguir. Mais cedo ou mais tarde a gente vai entrar nesse meio. Que filme que você tá curtindo, que você curtiu ultimamente? Apesar que você tá com mais uma pegada de séries, né? A minha grande... o meu grande sonho é conseguir produzir uma série grande, produzir uma série de 10 episódios, produzir alguma coisa assim que chame bastante atenção. Então eu estou estudando bastante esse mundo, estudando o streaming, estudando o que pede o mercado, o que o mercado está buscando hoje em dia, qual é a duração de cada episódio, qual é a chamada, qual é o gancho de cada episódio. Então eu estou estudando bastante isso. E com isso eu tenho estudado as séries, eu tenho buscado entender os pormenores das séries. E quando eu falo os pormenores, eu e a esposa lá, eu fico... Como escrever um Dark, por exemplo? Meu Deus do céu, a pessoa tem que ser completamente louca para começar. E tem que estudar muito, mas estudar muito. O Dark tá mexendo com física quântica, tá falando sobre viagem no tempo, tá falando sobre mundos paralelos, tá falando um monte de coisa. O Dark só faltou o Raul Seixas compor na trilha sonora, cara. Porque o resto o Dark tem. O resto tem tudo, é impressionante. E é muito bem escrita de uma forma que conseguiu cativar o mundo. Uma série alemã. O que a gente sempre fala da escola alemã, né, que você tem que prestar atenção em todos os detalhes, cada curvinha que tem aqui, cada objeto que tem aqui. Se você não prestar atenção, você vai acabar perdendo depois no desenvolver da história. Mas... eu tenho assistido muito, assisti Dark, inclusive, assim, quando eu comecei a pegar, já assisti na paulada, um atrás do outro. Outra série que eu gostei muito foi Vikings, é uma série que, Odin, né, a minha empresa, então eu sou muito aficionado, gosto muito da mitologia nórdica. E uma série que eu recomendo para todo mundo é Mr. Robot, que é uma série que não tem grande visibilidade, mas não tem grande visibilidade que merecia ter. E é fantástica, é uma aula de fotografia, uma aula de roteiro, uma aula de inteligência, uma aula de atuação. Rami Malek, aquele... É o cara que fez o Queen lá, Queen, o Fred exatamente, Murphy. Ele é fantástico, fantástico, aquele olho perdido dele na série. Gente, assistam, Mr. Robot. É uma série fantástica que eu super recomendo. Você acha que se juntar o Mr. Robot com o Poderoso Chefão 2 é metade de um curso de cinema?
Eu diria que é pós-graduação de cinema. Porque se você juntar essas duas coisas, meu amigo, nossa. Vamos falar um pouquinho do Odin Filmes. Como que a pessoa entra em contato com vocês e quais os serviços pós-pandemia, né, com essa inovação da empresa que vocês estão prestando. Odin Filmes a gente, igual eu falei, a gente desfez da nossa sede, porém a gente não desfez do trabalho. O nosso trabalho continua. A gente continua fazendo publicidade. Hoje a gente está trabalhando bastante com live. A gente está trabalhando bastante com gravação de espetáculo teatral. Porque os teatros não dá mais para encher o teatro hoje em dia, né? Então a gente grava o teatro e o teatro é disponibilizado no YouTube, por exemplo. Então é um nicho de mercado que a gente está trabalhando bastante. Mas espero eu que daqui para frente a gente consiga trabalhar bastante com audiovisual, trabalhar bastante com cinema em si e série. Porém a gente também tem esse viés da publicidade. A nossa empresa é formada por pessoas que trabalham com publicidade, então é um caminho que a gente trabalha bastante. O diferencial nosso é que a gente sempre dá uma carinha de cinema para as campanhas publicitárias que a gente faz. Sem querer fazer propaganda aqui, mas já fazendo propaganda de outra empresa, acompanhe, por exemplo, as propagandas que tem feito a Renault. A Renault tem feito várias propagandas na pegada de cinema e é esse tipo de propaganda que a gente gosta de fazer. Então, uma tendência de mercado até. É uma tendência grande de mercado. Aquela da Caverna do Dragão foi genial. Genial. Conseguiu buscar as pessoas da idade, né, que assistiam aquilo lá quando crianças e hoje em dia são adultas, né? Então, fantástica um trabalho maravilhoso. O Iberê, qual que é o site? Quem quiser acessar é odinfilmes.com.br. Não tem o E entre o M e o S, é odinfilmes.com.br. Tem o nosso Instagram também, é Odinfilmes Oficial. Segue a gente lá, a gente está fazendo bastante coisa. Sempre quando a gente está fazendo uma produção aqui, uma produção ali, a gente posta lá. E fala um pouquinho do canal Fórmula Nerd, pede pro pessoal dar o joinha, o like. Isso, então, isso só pra... Isso é uma coisa importante, gente. O que custa você chegar e dar um clique no joinha? Nada. O que custa você clicar no inscrever? Nada. Isso ajuda muito ao Wendel, ajuda muito a equipe de produção a crescer, a trazer mais conteúdos para você. Porque se você faz esse tipo de coisa, ele não está pedindo dinheiro, não está pedindo para você depositar no Pix da conta dele, não está pedindo nada disso. Ele só está pedindo para você curtir e se inscrever. Se compartilhar também, maravilhoso. Porque, gente, quando você cria conteúdo, você traz atores aqui, você traz diretores aqui, você tem uma estrutura para você fazer, você criou perguntas, você estudou sobre essa pessoa. Aliás, o Wendel estava sabendo mais coisa de mim do que eu mesmo. Então você tem que estudar para você criar um conteúdo desse. E é o único pagamento que o produtor de conteúdo pede curtir e se inscrever, só isso. Então não custa nada fazer isso. E se você é artista, diretor, músico, quiser ser entrevistado aqui no canal, é só entrar em contato. O canal está aberto para todo mundo da área cultural, porque a gente não faz nada sozinho. O cinema não é uma coisa solitária, né? E não tem como você fazer alguma coisa solitária no cinema. Então, não há nada assim independente, né? Sempre depende de alguma coisa. Exatamente. Então, queria agradecer sua presença pela segunda vez. Desta vez, graças ao apoio técnico do Álvaro Barbosa. Está ali agora. A filmagem saiu tudo ok, tudo dentro da definição, né, produtor? 100%. Então, agradeço de novo você que dá esse apoio para o nosso canal. E a gente se vê no próximo episódio. Até!